O vídeo que vocês vão ver agora é de extrema gravidade e altamente sério. Antes eu queria explicar o seguinte. Toda autoridade que, quando tem conhecimento de um crime, tem a obrigação de, podendo, tomar providência sobre o crime. Quando uma pessoa faz uma denúncia para um juiz, o juiz em si, o magistrado, ele tem um poder inerte. O que é isso? Ele não pode sair, ao juiz não cabe investigar. Existem setores da justiça a quem cabe a investigação. Ministério Público, polícia, o juiz tem a obrigação de julgar. Mas todas as pessoas, quando têm ciência de um crime cometido, e especialmente todas as autoridades, quando tomam ciência de um crime cometido, elas têm a obrigação de tocar para frente, mandar investigar. Vou citar um caso de um processo meu, antigo. O juiz, lendo determinado caso, constatou que poderia ali haver um crime, poderia estar contido em tudo aquilo que foi dito um determinado crime. Aquele determinado crime que o juiz mencionou não estava sequer sendo falado naquele processo. Não tinha nada a ver, aquele crime não tinha nada a ver com aquele processo. Mas o juiz desconfiou e falou, putz, pode ser que aqui tenha um crime, peraí. Ele destaca aquilo ali, tira as informações importantes e remete ao Ministério Público para que o Ministério Público faça uma investigação. Ele comunica a existência de um potencial crime. Bom, vamos falar do caso concreto agora. A ex-mulher do Arthur Lira fez um vídeo no dia 23 de abril, ou seja, 3 dias atrás, expondo que, em primeiro lugar, está sendo perseguida pelo Arthur Lira, coisa que não é novidade, porque ela já falou isso anteriormente. E ela se dirige aos ministros do STF, que, claro, a rigor, não tem por que ela se dirigir aos ministros do STF, considerando que juízes, ministros no caso, são um poder inerte. Mas ela diz claramente, não adianta eu falar isso para as pessoas do meu estado, que é Alagoas, o mesmo estado do Collor, porque lá são justamente os juízes, os promotores, os que me calam, porque o Arthur Lira é muito poderoso. Então ela se dirige aos ministros do STF. E ela conta, você vai ver no vídeo, todos os podres do Arthur Lira. Ela dá detalhes, perceba, ela está fazendo uma denúncia pública dos crimes do Arthur Lira. O vídeo em questão poderia, eu espero que esse vídeo circule, porque eu percebi que ele não circulou até agora, mas isso é de, como eu falei no começo, é de extrema gravidade. E eu vou contar com vocês para me ajudar a espalhar esse vídeo, porque ela publicou o vídeo e não teve repercussão nenhuma. E ela está dando o caminho das pedras ali dos crimes cometidos pelo Lira. E ela, como eu falei, ela se dirige aos ministros porque ela mais ou menos diz assim, não adianta eu falar para outras pessoas. Só vocês, que são a instância mais alta da justiça do Brasil, podem fazer alguma coisa. Então, eu sugeriria que a gente espalhasse muito esse vídeo. Porque esse vídeo precisa chegar, em primeiro lugar, claro, nos ministros da STF, que são sim um poder inerte, mas nada impede de eles dizerem, tomando conhecimento de um crime e podendo fazer alguma coisa, porque são autoridades, comunicar ao Ministério Público. No caso, o PGR, já que o Arthur Lira é um deputado federal. Para que tome conhecimento daquele vídeo e tome as providências necessárias, abra a investigação cabível. Vamos fazer isso juntos? Vocês vão assistir o vídeo e depois eu peço a gentileza para vocês. Espalhem o vídeo como nunca espalharam nada anteriormente. Espalhem muito. Marquem STF, marquem PGR, marquem pessoas conhecidas para que cheguem ao vídeo e esse vídeo circule. É muito importante. Todos nós sabemos o mal que o Arthur Lira fez ao país até agora. Hoje ele tem menos poder, porque ele não é mais o presidente da Câmara. Não significa que ele não deva ser parado e que ele não deva pagar pelos crimes que ele eventualmente cometeu. Vamos nessa? Vamos espalhar esse vídeo? Presta atenção no que ela fala. Olá, gente. Boa noite. Hoje é 23 de abril de 2025. Tô aqui de volta para fazer um esclarecimento para vocês, que não deixa de ser uma das maiores denúncias que eu vou fazer até hoje. Como eu venho falando sempre, repetidamente, sobre a questão do Arthur e da sua prática não só de perseguição, mas também de coação, de sonegação, de ocultação de patrimônio, de tudo. Hoje eu tô aqui exatamente para me dirigir aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao PGR,
Abaixo disso, eu não quero me dirigir mais, não quero me dirigir a ninguém, principalmente a Justiça de Alagoas, nem a Justiça do Distrito Federal. Até porque essas são as que mais me silenciam. Eu queria dizer a vocês o seguinte, o que tem acontecido repetidamente e de maneira sem cessar é uma perseguição implacável do Arthur. E como eu disse e digo sempre, a única pessoa que pode colocá-lo na cadeia sou eu. É por isso que todos me censuram e me calam. Todos os que ousam abrir a boca contra o deputado Arthur Lira são silenciados. O deputado Glauber está sendo perseguido, está prestes a ser cassado, único e exclusivamente por estar defendendo o correto, o que é direito. Ele é contra o orçamento secreto. Então ele é contra o pai do orçamento secreto, que é o Arthur Lira. E eu começo esse vídeo dessa maneira aqui. Vocês vão querer que o nosso parlamento derreta? Senadores, deputados, vocês precisam conhecer melhor o Arthur Lira. O Arthur Lira fez isso aqui, ó, de próprio punho. Não fui eu que obriguei a fazer isso aqui, não. Isso aqui é uma relação patrimonial de mais de 11 milhões de reais. Isso aqui é mais de 15 anos. Tem isso aqui, tá? Seguramente, mais de 15 anos. Não só isso. Se vocês observarem todas as declarações do imposto de renda do senhor Arthur Lira, de 2006 para cá, toda vez que ele foi ser candidato, esses dados são abertos, tá? Estão no portal da transparência. Então, todos podem ir lá e olhar. Isso aqui é um apartamento, na beira-mar de Maceió, que é um edifício chamado Rodan. Esse edifício aqui foi pro nome do Francisco Eduardo e da Pauline, da prima dele. Esse apartamento foi onde nós moramos durante muito tempo. Um apartamento que era nosso. Ele disse que deu em garantia a um agiota bem famoso, conhecido de Alagoas. Isso é um passo, tá? Depois eu convido vocês a observar a segunda coisa aqui. Isso aqui é o edifício Mirai, da Meta Construtora. São mais de 9 apartamentos que ele comprou. E aqui, simples assim, com a tela que fica mais fácil, os valores pagos. São 508 mil, datado de 2005. 508 mil reais pagos. Vamos declarar a declaração de imposto de renda dele de 2006. Ele tem um patrimônio de 600 mil. Ele já pagava 504 mil de apartamentos. Aí eu convido a vocês agora para ver isso aqui. Aqui é Fazenda Pantameiro, tá? Pernambuco. Aqui tem uma coisa peculiar. Tem um recibo aqui, 679 mil reais, tá? Datado de 19 de julho de 2004. Pago em dinheiro vivo. Mais 297. Pagos em dinheiro vivo. Vamos lá? Mais 500 mil. 500 mil. Pagos em dinheiro vivo. Vocês estão me escutando, deputados, senadores, presidente da República, procurador-geral e ministro do Supremo? Tem mais 172 mil reais. Isso aqui é a compra da Fazenda Pantameiro. Vamos mais. Recebi do Arthur César Pereira Lira, R$ 253.333,08, referente ao pagamento de 4.444,44 arrobas bovinas. Até em arrobas eram pagas as fazendas. Em 2005, tá? Pantameiro. Mas, se não bastasse, ainda tem a Fazenda Taquari. É isso mesmo, Fazenda Taquari. Essa fazenda aqui, vamos lá, valor. Foram pagos R$ 1.233.000 reais. Isso mesmo. Tá aqui, gente, ó. Tá aqui. Mas, gente, 1.233.000 em 10 de abril de 2005, tá? 2006, tá aqui, ó. Aqui, ó. É isso mesmo, mais uma fazenda. Atacaré. Vamos mais. Tem a Fazenda Gulandim, tem mais. Não acabou, não. Tá aqui, ó. Mais R$ 1.222.000 reais. Pagos quando? Em abril de 2006. Tá aqui, ó. Mais recibos pra você. Taquari e Samambaia. De próprio punho, inclusive. De mão, próprio punho, tá? Papel e caneta. Leio pra vocês. Fazenda Taquari. Recebi Fazenda Taquari 320 hectares, a Samambaia com 140 hectares.
ficando para assinarmos uma promessa de compra e venda até 15/4/2006. Ai, Deus, olha, é cada aberração que... Ficando para assinarmos a promessa de compra e venda até 15/4/2006. Vamos lá? Mas isso só foi no dia, né? No dia que foi entregue os malotes de dinheiro, que ele pagou isso aqui em dinheiro vivo, tá, gente? 14 de abril já estava tudo assinado. 10 de abril. Estava tudo assinado aí. E a declaração de 2006 era 600 mil reais, tá? Só para constar. Tem a Fazenda Estrela também aqui. Essa aqui foi bastante divulgada. Porque dizia que era do pai dele. Apareceu na declaração do pai dele. Mas na realidade, essa fazenda sempre foi dele. E tem aqui mais um recibozinho. Mais 150 mil reais paga em espécie. Sempre assim. Deixa eu procurar aqui a data, gente. 7 de julho de 2005. Caro Procurador-Geral da República. Podem invadir minha casa. Podem tentar levar os documentos. Que eu tenho documentos espalhados tudo que é local. Eu já tomei minhas devidas providências e proteção. E posso sumir também. Porque o desejo do Arthur é exatamente esse. Sempre foi, na verdade. Fazer com que eu desaparecesse. Para que ele continuasse ileso sempre. Com seus crimes de ocultação de patrimônio, de sonegação, de descaso com o Congresso Nacional. Descaso com seus pares. Descaso com todos aqueles que convivem com ele. Porque não só foi a questão da agressão. Que o Supremo Federal foi obrigado naturalmente a julgar de maneira favorável a ele, até porque eu precisei retirar para não perder meus filhos. Mas hoje perdi. Não só perdi meus filhos, como perdi o único lugar que eu tinha para morar, porque eles me tomaram. E assim como o Arthur Lira, o mais novo vai ser político também. Tudo indica que vai ser candidato a deputado. Bom, não sei se vai ser candidato a deputado, se vai para a prefeitura. Já tem um emprego na prefeitura, né? 8 mil com 19 anos na prefeitura da Barra de São Miguel. Enfim. A gente precisa ter muito cuidado com isso. É por isso que eu clamo hoje pelas autoridades que eu confio ainda nesse país, que é o Supremo Tribunal Federal. E, naturalmente, o GONE, o PGR. Que eu acredito que, diante dessas denúncias, não é possível que nada seja feito. Vão deixar caçar um deputado federal, porque ele colocou um espantalho para correr de dentro da Câmara, mas um cara que está lá, cheio de pepino, cheio de problemas, com muito dinheiro. Mas é muito, gente. E do orçamento secreto, então, vocês não têm noção. Casa na Barra de São Miguel, de mais de 10 milhões, comprada ao dono do Ritz Hotel. Apartamento na beira-mar, da construtora Record. Apartamento de 12 milhões de reais. Tem bastante anunciado, você vai pesquisar lá. Fazenda do Dudu Albuquerque, de mais 8 milhões de reais. Mais de 5 mil cabeças de gado, que a gente sabe, né? É bem movente, a gente não tem. E como se não bastasse, ele comprou uma mansão de 10 milhões de reais em Brasília. Parabéns aos seus pares. Parabéns aos deputados que convivem com ele. Parabéns aos senadores, aos presidentes da República, independente quais sejam. Eu sei do poder que o parlamento tem sobre os presidentes, mas tem uns que resolvem entregando caixa, o dinheiro totalmente na mão, outros não. Outros ainda vão tentando, de uma maneira ou de outra, governar. Vamos lá. Chácara no Pilar? Não, essa chácara no Pilar é esse aqui. Vamos lá. 2003. Aqui, ó. Parque de Vaquejada, que leva o nome do meu filho mais velho. Esse meu filho mais velho é vendedor de propaganda. Tá trabalhando no marketing. Governo Bolsonaro, ele ficou bem famoso, né? Por diversos contratos com o governo federal. Hoje, ele tinha um acesso muito bom ao Ministério da Saúde, mas hoje em dia eu não procuro nem saber. Mas, é porque eu não quero saber, porque me tiraram o único imóvel que eu tinha, o único lugar que eu tinha pra morar. Agora mais, comprovantes de pagamentos de leilões. E aqui tem muitos, viu? Vou te contar. Bastante. Vários. Não posso nem perder muito tempo aqui, porque para ler cada um. Cada cavalo de raça que foi comprado. É muita coisa. Não dá para ler tudo isso, porque é muita coisa, gente. Vamos lá. Tem mais aqui. Dentro do que eu venho falando, aquele apartamento do Rodan deve valer hoje uns 6, 7 milhões. Mas foi pra Pauline, né? A prima dele,
que é do Hospital Veredas, aquele conhecido Hospital do Arthur Lira, de R$1 bilhão, que recebeu hoje. E hoje em dia quebrou, não tem mais nada. O hospital está sob intervenção, ou seja, está paralisado. Todos sofrem com isso. Mas você não vai parar por aí, não. Aplicações. Imagina o cara que declarou R$600 mil. Vamos dar uma olhadinha nessas aplicações, rapidamente. 50 mil, 521 mil reais. Vamos lá. 180 mil. Vamos lá. Quando ele declarou 600 mil de patrimônio, né? Fora tudo isso que eu já li aqui, tudo que eu já falei, imagine. Isso aqui, ó. AF Promoções e Eventos. Fazia parte do pool do Arthur. 405 mil reais. Mais 105 mil reais. Mais 108 mil reais. É assim. Mais 115 mil reais. É assim, ó. É aqui, gente. É isso aí. É isso mesmo. Aí eu pergunto a vocês o seguinte. Parlamentares, por gentileza, acordem para a realidade. Arthur Lira não é amigo de vocês. Arthur Lira conseguiu a graça de vocês. Por algum motivo. Agora é a hora da gente ver quem são os bons e quem são os ruins. Senadores, Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, já passaram de todos os limites. Eu preciso ser ouvida. Eu me chamo Juliene Lins. Eu tive uma vida com Arthur Lira. Eu tenho 2 filhos com ele, dos quais foram cooptados, sumariamente, pelo dinheiro e pelo poder. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Percebam, é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.